Meu nome é Johan e hoje estou aqui para falar sobre a atmosfera terrestre e tirar uma dúvida de um professor de geografia. É o seguinte, eu acho que toda dúvida é válida e ela deve ser respondida. Eu só fico triste por um rapaz cursando o curso de geografia e dando aula para crianças, dele questionar algo desse tipo sem antes fazer uma pesquisa mínima na internet e sem antes olhar para o céu, porque a dúvida dele é tão simples que qualquer pessoa que já olhou para o céu à noite e viu a lua consegue responder à dúvida dele. Tá? Mas, de novo, eu disse, toda dúvida é válida. Eu espero que ele veja esse vídeo, que ele esclareça a dúvida dele e que a partir do dia que ele ver esse vídeo eu vou dar uma dica para ele. Toda vez que você tem um questionamento um questionamento tão grande, assim, de questionar toda a ciência, que primeiro você vai lá, pesquise, olhe na internet, procure com amigos, com pessoas que trabalham em outras áreas, para tentar sanar a sua dúvida. Por quê? Porque você sendo um professor de geografia e questionando, por exemplo, a forma da Terra para os seus alunos na internet, os alunos vão ver isso, daí eles serão influenciados, que criança tem como professor, tem como adulto, aquela pessoa que ela tenta se espelhar, ela tenta ser igual àquela pessoa. E muitas vezes os alunos eles compram os argumentos do professor e tratam aquilo como verdade. Tanto é que por isso que eles ficam nessa briga toda de politicagem, que não quer política na escola. Que aí é outro assunto, não vou adentrar aí. Então o que eu quero fazer? Primeira coisa, tem até o nosso menino lá, o lavador de coco, comprou a ideia do professor, falou uma besteira dos planetas e eu vou tentar ajudar também o menino lavador de coco lá, porque é triste, cara. Você vê que o rapaz não estudou, tem dúvida e é triste. Então tá aqui, ó. Ele enxerga o planeta dessa forma. Ele enxerga o planeta aqui como se fosse uma lua cheia. Por quê? Porque o planeta está de tal forma, a luz do Sol está refletindo de tal forma no planeta que ele enxerga desse jeito. Mas alguns planetas, assim como a Lua, você enxerga dessa forma, ó, em fases. E quando você está em fase aqui, para você observar essa parte aqui, ó, que é a penumbra ou a umbra, dependendo da posição do Sol, cara, é fantástico, é muito legal, é muito bacana. Então, provando o nosso amigo lavador de coco, tá aqui o porquê que o Sol, quando ilumina a Lua ou o planeta Terra, qualquer coisa, a gente tem. O que é isso aqui? Isso aqui são as bordas. É bem na parte da transição entre o claro e o escuro. As pessoas têm que entender o seguinte: nem tudo na vida é digital, é 0 ou 1. Existe uma coisa chamada analógico, que vai de 0 até tanto, ou de menos até tanto. Então, na luz, na ótica, acontece a mesma coisa. Aqui nós temos a parte digital, digamos assim, que é o 1, é iluminado. Aqui atrás nós temos o 0, que seria o desligado. E aqui, ó, embora você não veja, é a transição. É a hora que sai do 1 e está indo para o 0, ou do outro lado o contrário. Então é simples assim. É assim que funciona. Aí vamos responder o nosso professor de geografia agora. Com alguns desenhos simplesinhos aqui. Então eu vou deixar minha foto aqui das fases da Lua do lado. Então vamos lá. Por que ao amanhecer, ao entardecer, a gente vê meio avermelhado o céu? Então tá aqui, ó, porque o Sol do lado de cá bate como se na atmosfera e forma como se fosse um prisma, ó, separa as cores. Então por isso que a gente vê aquela lua de sangue no eclipse, porque ó, é aqui que tem a refração, separa em cores e a gente vê aqui ó, mais vermelhado, alaranjado. Então, explicando também por que acontece o eclipse. Agora, se não tivesse a Lua do lado de cá, porque depende de novo, isso aqui não está em escala, é tudo ilustrativo. Muito mais isso aqui. Isso aqui é um desenho que eu peguei que jogaram no grupo lá, que eu achei bacaninha para explicar, eu vou explicar ele daqui a pouquinho. Então tá aqui. Então, por exemplo, se a Lua não tivesse aqui, nós não veríamos a Lua de sangue, nada desse tipo, dessa forma. E o que acontece? Ó, repara, tá vendo esse ângulo aqui? Ó, por isso que quando começa a amanhecer, a gente vê primeiro, em cima fica mais claro. E aí conforme esse negócio vai descendo, a gente tem todo dia. Então, assim, conforme vai indo, ele vai formando, vai ficando mais avermelhado e tal, e aí a gente vê depois totalmente azul, tanto no amanhecer quanto no entardecer. Tá até aquele filme Eu Sou a Lenda, do Will Smith, que mostra essa parte aí do escurecer, que é bem interessante você ver que ele vai subindo, assim, ele vai fazendo como se fosse o contrário aqui. Tá? Então é assim que funciona. Agora vamos explicar aqui de novo nesse outro vídeo aqui. O que acontece?
por que o sol, entre aspas, de manhã é mais fraco e o do porquê que os cientistas pedem para você não tomar o sol do meio-dia. Então é aqui, ó, nós temos a atmosfera terrestre. Então aqui, ó, bem no amanhecer, aqui, ó, acabou de amanhecer. De novo, isso aqui não está em escala, é só ilustrativo, tá? A atmosfera terrestre, a luz do sol, ela vai percorrer todo esse caminho aqui, ó, da atmosfera terrestre até atingir você. Então, ó, quanto mais cedo você tomar sol, melhor, porque você precisa tomar sol por causa da vitamina D. Então, ó, o que acontece? Eles falam assim, ó, o terraplanista fala todo santo dia, não, porque a atmosfera terrestre é muito comprida, ela é muito grossa, muito espessa, por isso que você não enxerga a Polaris. Mas na hora de pensar do porquê que o sol é mais forte ao meio-dia do que de manhã ou à tarde, ele não consegue entender o que ele fala. Então repara, mesmo no horizonte, é aquilo que eu digo, mesmo no horizonte, com essa atmosfera toda aqui entre você e o sol, essa espessura toda, você ainda consegue enxergar o sol. Só que o que acontece aqui? Você percebe, ó, que a atmosfera acaba sendo um filtro natural. Então tem tudo isso aqui para filtrar, digamos assim, os raios solares. Então, ó, toda essa espessura aqui filtra o raio solar. Por isso que é melhor tomar o sol logo de manhãzinha. Conforme a Terra vai girando, e nós temos a impressão que o sol vai passando aqui, vai se levantando, percebe, ó, que você pode ir fazendo aqui, ó, vai até fazendo um ângulo. Ó. Tem aqui, você vai formando, até ele chegar do lado de cá, vai formando um ângulo. Então vai diminuindo, ó, esse caminho aqui, ó, a espessura vai diminuindo, até atingir um mínimo aqui, que é por volta do meio-dia, dependendo de onde você mora, da sua latitude aí. E o caminho dos raios solares ele é mais curto. Ó. Tá vendo aqui? Ó, os raios solares na atmosfera, que passa pela atmosfera, ele é mais curto, ele chega mais rápido, digamos assim. Ele é menos filtrado. Por isso que faz mal tomar o sol aqui ao meio-dia. Então, conforme depois a Terra vai girando novamente, o sol tende a ir para o horizonte novamente, você pode tomar o sol quando estiver lá atrás, porque não vai te causar um câncer. Vamos lá. Professor de geografia. Existe algo chamado transição entre o claro e o escuro. Por isso que tem nessa borda aqui. Na sua simulação com a luzinha, existe também essa transição. Só que ela é muito pequenininha. Você não vai conseguir perceber essa transição quando você coloca uma lâmpada. Até o nosso menino lavador de coco lá que jogou a luz num copo, dá para ver claramente a transição na borda do copo. Então, se você olhar lá, você vai ver do lado do copo que existe uma transição. Se ele apagar a luz, ele vai enxergar ainda melhor. Tá? Então, espero ter explicado. É simples, é fácil, prático e fácil de preparar. Né? É só usar a cabeça, é só ir lá estudar um pouquinho que você descobre e observa tudo. Então, nosso amigo lavador de coco, infelizmente você está errado pela enésima, sei lá, qual vez. Ok? Obrigado.